Recentemente, você lembra disso, o presidente Lula reclamou que não dá para ficar nesse lenga-lenga sobre o que ele avalia ser uma demora exagerada do IBAMA para conceder a licença de perfuração pela Petrobras de um poço exploratório na margem equatorial. Vamos entender melhor qual é a importância da margem equatorial para a Petrobras e os motivos dessa demora do IBAMA em liberar essa primeira licença. Eu converso aqui no estúdio com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite. Lenga-lenga, politização e de técnica mesmo, de sabermos a potencialidade desse poço, os riscos dessa exploração. Isso ainda não ficou muito bem claro, né? Parece que a gente tem mais torcidas do que fatos. Boa noite. Boa noite, Márcio. A gente tem mais torcida do que informação técnica disponibilizada para as pessoas, né? Nós temos um mapa que mostra a localização da margem equatorial, né? Fica aqui no litoral do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará. Quer dizer, começa no norte, pega o nordeste. Pega a parte do nordeste. E qual a importância dela? É porque nos vizinhos aqui na Guiana Francesa, Suriname, Guiana, tem muito petróleo, exatamente nessa margem equatorial. Isso não significa que a gente tenha petróleo do nosso lado. A natureza é caprichosa, a geologia também. Pode ser que o óleo tenha se concentrado mais de um lado do que do outro. Mas os estudos vão provar se tem petróleo não apenas ali, mas também em toda essa costa aqui. Ou seja, já há áreas em exploração aqui mais próximo do Nordeste. Tá? Mas a grande esperança da Petrobras é que as reservas aqui sejam maiores. E ela faz um trabalho preliminar de geofísica, quer dizer, há indícios de que há petróleo. O que ela quer verificar agora, né, com esse poço exploratório, e é o exploratório no sentido de investigação, não de retirada do recurso existente. Pesquisa. Ela quer verificar a viabilidade econômica de depósitos eventualmente existentes. Tá? Então, e isso é fundamental para o futuro dela, porque as reservas do pré-sal, elas duram aproximadamente mais 10 anos. E, terminada a reserva do pré-sal, se a Petrobras não descobrir petróleo aqui, ou também na Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ela vai se tornar uma grande importadora de petróleo, ao invés de exportar petróleo. Então, o que está em jogo aqui é o futuro da empresa. Agora, realmente existe uma preocupação grande com esse licenciamento que ele não sai, né, para a perfuração de um primeiro poço. Pois é, quando o senhor fala Petrobras quer explorar ali, quer pesquisar ali, depende de uma autorização do IBAMA, depende de uma autorização que dê margem, dê até segurança para a empresa fazer essa primeira exploração, para depois se decidir se haverá uma exploração realmente de retirada de óleo e gás dali. Por que o IBAMA até hoje não concedeu ou não deu uma resposta definitiva para isso? O que acontece, Márcio, é que quando a pessoa autoriza, né, ela assina a autorização, essa licença, ela coloca, na verdade, o seu CPF no documento e ela pode ser acionada judicialmente como pessoa física pelo Ministério Público. É muito comum técnicos de órgãos ambientais serem interpelados pelo Ministério Público, que pode querer um esclarecimento sobre determinados detalhes ou discordar sobre a concessão de licença. Quando isso acontece, o técnico ele tem que arcar com a própria defesa, não é o órgão ambiental que vai lá pagar advogado para ele se defender. Então, existe essa questão da responsabilidade. Há o receio ali que a Petrobras tem experiência, tem expertise para isso, né? Perfuração em águas profundas. Mas há uma preocupação grande se houver, por exemplo, um vazamento, que isso possa contaminar a foz do rio Amazonas ou que possa ter uma repercussão maior. A Petrobras não tem histórico de vazamentos grandes, né? Assim, na exploração do pré-sal, offshore, ela tem uma segurança muito grande, mas há essa preocupação do órgão ambiental. Poderia o presidente do IBAMA fazer isso de ofício? Até poderia, só que aí o Ministério Público poderia interpelar e até embargar a perfuração. Então, esse cuidado ele é necessário porque quem está assinando tem que se resguardar.
porque se ocorrer um acidente ali pode ser algo muito sério, né? Embora a Petrobras tenha toda a experiência no sentido de garantir que isso não venha a acontecer. Eu não sei se a gente pode voltar com o mapa mais uma vez, até para ver a distância desse ponto de exploração ali, Amapá, Águas Profundas, para Foz do Rio Amazonas, que é exatamente esse trecho aqui. A conta que fazem é que dá mais de 500 quilômetros de distância. Mas, Márcio, você lembra quando teve aquele vazamento na costa do Brasil, que depois se descobriu que tinha sido a transferência de óleo de um navio para o outro? Um único navio conseguiu provocar todo aquele dano no litoral. Do Nordeste? No Nordeste, chegando até o Sudeste, sim, início do Sudeste. Chegou até o Espírito Santo, se não me engano, no norte do Rio também. A Petrobras alega, e com razão, de que as correntes aqui elas vão em direção a Guiana, a Venezuela, o Caribe, né? Que elas não vêm para o sul. Não descem. Não descem, né? Mas há essa preocupação, porque às vezes pode acontecer alguma mudança, né? Então, realmente há um cuidado muito grande por parte do IBAMA no sentido de se resguardar e evitar que qualquer problema, eventualmente, que possa acontecer, prejudique aqui a costa brasileira ou prejudique os países vizinhos. E particularmente no ano da COP30, sendo realizada não muito distante daquele ponto ali, um pouco mais para cá, sim, na cidade de Belém, o risco é enorme. O risco para a imagem é enorme. Veja, a exploração ela não começa de imediato e mesmo a viabilidade econômica, né? Ou seja, se tem petróleo, vamos extrair, vamos obter esse recurso, isso pode levar até 10 anos. Não essa primeira perfuração. Essa primeira perfuração é questão de meses. Mas o governo ele quer decidir isso logo para não pegar essa liberação, eventual liberação, na COP, né? Não quer que manche a COP com essa possível liberação. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Veremos como isso vai se resolver. Muito obrigado, professor. Seguimos acompanhando. Boa noite.